Tiago, o Trump comprou uma briga boa. Essa dificuldade que ele está tendo de fazer passar, porque até aqui é em exercício, né? Todd Blanchard é o Attorney General em exercício. O ponto central é o tipo de proteção que ele tem garantido ao Trump contra o que o imposto de renda quer investigar. Essa situação do Trump em relação ao Congresso é tudo fruto não só da inflação, mas a guerra do Irã tem um aspecto muito pesado nisso. E isso acabou desencadeando uma insatisfação muito generalizada que começou a estimular republicanos a observar temas anteriores que eles aprovavam e apoiavam o governo Trump, mas que agora eles se sentem no direito de rejeitar, justamente pelo ambiente deteriorado que o presidente encontra. O Todd Blanche ele é uma proteção muito grande para o Trump, porque o aspecto do imposto de renda é um dos temas centrais da campanha da oposição em relação ao Trump nas últimas eleições, e é um tema que sempre acaba voltando. Eu diria que o tema do imposto de renda, aliado ao tema do Epstein, são os dois grandes fantasmas ou esqueletos que tem no armário do Trump e que ele precisa, de alguma forma ou outra, ter pessoas leais para proteger. Mas nem isso, nem essa argumentação está sendo suficiente, porque muitos desses republicanos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, estão vendo nas pesquisas locais, que são mais frequentes, que indicam que vários candidatos democratas estão se saindo melhor e com a possibilidade maior de desbancar muitos desses parlamentares americanos. Se isso é um pesadelo para o Trump, naturalmente isso é um pesadelo muito maior para esses próprios políticos que estão vendo ali a possibilidade de perder o caso. Então, existe um efeito dominó muito grande que começou com inúmeras insatisfações do passado e estão culminando com as insatisfações do presente. Isso significa, de alguma forma, a gente várias vezes já especulou sobre isso e não era exatamente o que a gente estava vendo acontecer, mas acho que cabe a pergunta novamente. Algum tipo de diminuição da capacidade de Trump de controlar o Partido Republicano? Sim, mas pela margem, realmente, porque esse caso da não aprovação do Todd Blanche se refere a dois senadores, o John Cornyn e o Thom Tillis, que os dois decidiram não concorrer mais, porque o Trump os boicotou, né? Tinham posições críticas em relação ao Trump, e aí o Trump os boicotou nas primárias e eles desistiram de suas cadeiras. Então, daí, digamos, a coragem deles, né, de enfrentar o Trump no final dos mandatos deles. E havia um acordo, não só com relação a essa investigação, né, da Receita Federal sobre a fortuna do Trump e dos filhos dele, que poderia levar a um pagamento de 100 milhões de dólares em multas, em impostos, mas também a outra questão que gerou escândalo, e aí é um escândalo mais amplo, que é entre os republicanos, que é aquele projeto de pagar 1,8 bilhão de dólares de indenização para as pessoas que foram condenadas pela invasão do Capitólio. A título de perseguição do Estado contra elas. Que aí é uma transferência de recursos para os seguidores do Trump. Essa é a visão de republicanos contrários a essa ideia, sem falar dos democratas que também são. Bom, mas essa mataram, né? Mataram, mas essa era a missão do Todd Blanche, né, de fazer essas duas coisas. E aí o Cornyn e o Tillis se reuniram com o Blanche e falaram assim: vamos fazer assim, você reduz o escopo dessa espécie de proteção tributária para o Trump apenas ao Trump, a dois filhos dele, à organização Trump e aos anos anteriores, e aí a gente te aprova. Aí o Trump falou: não, eu prefiro retirar o nome do Blanche, manter o Blanche como Acting Attorney General, como procurador-geral interino, esperar a eleição e depois eu recoloco o nome dele. Ou seja, ele prefere ter um procurador-geral
questionado, que pode até ser questionado judicialmente, porque é uma situação precária de manter por muito tempo de forma interina, do que ter algum tipo de constrangimento, de limitação na questão fiscal tributária. Então, ficou muito claro que para o Trump a questão pessoal dele é mais importante do que a questão institucional do Departamento de Justiça. Sem contar que pode ser que ele não tenha a maioria suficiente no comitê do Senado, do Judiciário, para aprovar, depois dessas eleições de midterms, o nome do Blanche.